Hoje eu vou ensinar um jeito muito doido de medir a altura de um prédio usando só um prato e uma trena. É óbvio que a gente não vai precisar subir no prédio para fazer isso, dá para fazer isso tudo do chão. A única condição necessária é que o terreno entre você e o prédio seja plano e que você consiga chegar até a parede do prédio. E para fazer essa brincadeira, eu escolhi nada menos que um prédio de 129 metros de altura, que é esse edifício aqui, o Edifício Mercantil Finasa, fica no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E a gente vai ver se com essa técnica a gente consegue comprovar a altura desse prédio. As duas primeiras medidas que você tem que tirar são do seu próprio corpo. A primeira delas é a distância do seu olho até o chão, 1,65 m. E a segunda é o tamanho da sua pegada, incluindo toda a sola do seu calçado, 29,5 m. Com essas duas medidas, a gente já pode preparar o prato para medir o prédio. Nesse prato aqui, a gente vai ter que enxergar o reflexo do topo do prédio. Para isso eu colei um papel preto no fundo, que isso ajuda bastante a enxergar o reflexo melhor. E eu vou colocar um pouco de água no prato e deixar o prato no meio do caminho entre mim e o prédio. E eu vou ter que enxergar exatamente o topo do prédio no reflexo do prato. Exatamente aqui no centro do prato eu estou vendo o reflexo da ponta do prédio. Uma coisa muito importante nessa hora é que o seu olho esteja exatamente em cima da ponta do pé, ou seja, o olho esteja alinhado com a ponta do pé. Isso é importante porque o próximo passo é medir a distância entre o centro do prato e a ponta do pé, que nesse caso aqui deu 20 centímetros. E o próximo passo é medir a distância entre o centro do prato e a parede do prédio. E é para isso que a gente vai usar a medida da pegada, porque nessa trena aqui eu tenho 3 metros e a distância entre o centro do prato e a parede do prédio é muito maior do que isso. 55 passos e sobrou aqui 10 centímetros. Então vamos fazer a conta, são 55 passos vezes 29 centímetros e meio, que vai dar 16 metros e 22 mais 10, 16 metros e 32 centímetros é a distância entre o centro do prato e a parede do prédio. Agora, com esses três números em mãos, que são a altura do meu olho até o chão, 1,65 m, a distância do centro do prato até a ponta do meu pé, que são 20 centímetros, e a distância do centro do prato até a parede do prédio, que são 16 metros e 32 centímetros, a gente consegue calcular a altura do prédio. A conta que a gente vai fazer é a seguinte: eu vou pegar a distância do prato até o prédio, multiplicar pela minha altura, a altura dos meus olhos até o chão, e dividir pela distância do prato até o meu pé. E o que eu vou conseguir é a altura do prédio. A gente sabe que o prédio tem 129 metros e a gente chegou a 134,6. Considerando que a gente usou um prato e uma trena e chegou num erro de 4, 5%, vamos combinar que essa medida está muito bem feita. Agora, bora pro estúdio entender como é que essa conta foi feita. Toda essa medição é uma mistura de ótica com geometria. Dá só uma olhada. Aqui estou eu, aqui está o prédio e aqui está a água no prato. Então, um raio de luz que estiver aqui na ponta do prédio vai sair da ponta do prédio, vai bater aqui e vai ser refletido até os meus olhos. Uma coisa interessante é que quando um raio de luz bate no espelho, ele bate em um certo ângulo e ele sai do espelho no mesmo ângulo. Essa é uma regra básica da ótica, que o raio incidente tem o mesmo ângulo do raio que é refletido. E, se você for pensar, esse prédio aqui está a 90 graus e eu também estou a 90 graus. Então aqui a gente acabou tendo dois triângulos e dois triângulos que têm dois ângulos iguais. E quando a gente tem dois triângulos com ângulos iguais, isso significa que o terceiro ângulo necessariamente vai ser o mesmo. E aí a gente tem triângulos semelhantes, ou seja, se a gente pegar esse triângulo aqui e ampliar, ele vai ficar igualzinho a esse aqui. Então a gente consegue estabelecer algumas proporções. Se a gente comparar a altura do prédio com a distância do prédio até o espelho, ela é
equivalente à altura dos olhos e a distância até o espelho. Agora, se a gente substituir tudo isso aqui pelos números que a gente tem, vai dar o seguinte. E agora é só a gente fazer essa continha, o que está desse lado aqui passa para lá, multiplicando. E resolvendo a conta, 134,64 metros. E é claro que você vai me perguntar por que eu usei um prato e não um espelhinho. Eu usei o prato porque quando a gente enche o prato de água, a água fica sempre no nível. Isso corrige qualquer imperfeição do terreno. Isso quer dizer que, mesmo que o prato esteja meio torto, que o terreno esteja meio torto, tem uma pedrinha ali que atrapalhe, o prato vai ficar torto, mas a água vai ficar no nível. Então a gente tem um espelho que vai estar sempre absolutamente na horizontal. E isso ajuda a melhorar muito a precisão dessa medida. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul! E eu sei que vai ter um monte de gente que vai me perguntar se com esse mesmo método a gente consegue medir poste, consegue medir casa, consegue medir a altura do cachorro. Bom, tudo isso é possível desde que a coisa que você esteja medindo esteja a 90 graus, fazendo um ângulo reto em relação ao chão. Desse lado aqui eu estou deixando o link de um outro tipo de medição, que é como fazer uma balança usando uma garrafa PET. E desse outro lado aqui eu estou deixando um vídeo em que a gente mostra aquele prédio lá, só que num cinema dentro da caixa, que é o vídeo de como fazer um cinema dentro de uma caixa.